Fala pessoal, então tá dando início aí ao nosso sétimo vídeo aí da sequência do Rest Assured, né? Hoje a gente vai estar tratando aí do put, que é uma requisição que a gente faz para atualizar alguma informação. No caso, a gente vai estar atualizando informações da nossa tabela de usuários, né? Então a gente vai pegar um usuário já existente e vai alterar o seu nome, sobrenome e tudo mais, e-mail, e bora lá. Lendo a documentação aqui da nossa API que eu estou utilizando agora. No caso, ela tem um put aqui, e o endpoint é /API/users, e o ID do usuário que a gente vai estar atualizando. E o papel dela é atualizar os usuários baseado no teu ID, no ID providenciado. Providenciado? Providenciado? Acho que é providenciado a palavra. Esqueci. Enfim. Bom, no caso aqui, deixa eu pegar aqui, eu já tenho o put já criado já. Tá aqui. Eu vou pegar algum usuário existente, né? Aí no caso eu peguei o usuário de ID 20. Eu tenho que ter um body, né? Desse request, porque eu preciso passar as informações que eu quero alterar dele, né? E aí vai ter o first name, last name, idade e tudo mais. E aí quando eu envio, né? Ele tem que passar pra gente todos esses dados aqui sendo atualizados, tá? Então no caso aqui ele vai ter o nome atualizado para Isabela, que foi o que eu coloquei aqui, sobrenome Pereira, idade e tudo mais. Então a ideia é atualizar um usuário já existente, quer dizer, atualizar as informações de um usuário já existente. Beleza? Vai vir aqui na nossa User Functional Test Class, essa classe de testes funcionais do nosso usuário, que ainda não terminamos os testes funcionais desse usuário. Depois ainda tem os testes de contrato, né, que a gente vai fazer. Mas enfim, bora lá. Vai dar um @teste aqui, como de costume. Pode chamar essa função de update user, ou seja, atualizar o usuário, tá bom? Eu vou atualizar esse usuário utilizando o Java Packer, tá? Vou pegar aquela biblioteca que nós tínhamos ali, aquela factory, na verdade, que nós tínhamos, para gerar os dados desse usuário novo pra gente. Para eu não estar tendo que alterar na mão, isso aí todas as vezes, tá? Então, no caso, eu vou pegar então given, ou seja, dado. A gente vai primeiro passar um header, porque a gente precisa dizer que o nosso content type é um arquivo JSON, né? Application, igual nós fizemos anteriormente lá em cima, né? De entender que a gente está passando um JSON para ele. E aí, para eu colocar um path parâmetro, eu vou botar o ID dele aqui. No caso, a gente vai estar alterando um cara de ID 20. E aqui eu vou botar no body dele o meu usuário, o user, né? Foi esse cara que eu gerei aqui, tá? Então, dado esses parâmetros, quando, por algum motivo, eu nunca vem pra cá, não entendo isso. Quando der um put, né, no caso, put, meu endpoint, né? Qual que é o meu endpoint? A gente usa as rotas, né? Rotas.update user. Só que essa rota ainda não existe, né? Vai reclamar aqui, ó, dizendo que ela não existe. Opa. Não dá pra ver. Alt-Enter. Criar. Field. Uma string, no caso. String. Update user. Vou deixar tudo na sequência que eu uso. Tá. Então ele vai ter primeiro a minha URL base, né? Depois ele vai ter que vir no user e vai ter um ID. Como eu disse, né? Esse ID aqui, ele vai ser usado, ele fica entre chaves aqui, porque ele vai ser usado, cadê aqui? No meu parâmetro,
vai ser meu ID. Então, naquele campo lá, ele vai ser alterado por o que eu estou passando aqui. Por isso que aqui eu vou alterar o usuário com ID 20, certo? Então, quando eu dar um put aqui, então, eu dei, cara, queria que ficasse tudo certinho. Tudo given, when and then na esquerdinha e o resto aqui, mas ele não ajuda muito. Então, o status code dele, quando eu crio, quer dizer, quando eu altero, é 200, tá? Então, status code, http status, .ok. Show. Então, quando eu alterar esse cara, o status code dele tem que ser 200. Então, se eu vier aqui, get single user, pegar o cara do ID 20, eu tinha alterado ele para, acho que Isabela, né? Isabela Pereira, blá blá blá. Eu vou rodar esse teste. Ele passou. Só que agora, quando eu vier aqui ver a Isabela, ela já virou outra pessoa. É o mesmo ID, só que o nome é Lene, o sobrenome é Cormier, a idade é 23, e o e-mail é civerla.bessac@gmail.com. Então ele atualizou os dados do usuário. Beleza? Então, assim, o put ele é bem simplesinho. A questão é que você tem que ter todos os dados nele, né? Diferente do patch, né? Porque o patch, assim, eu não tenho muito costume, no meu tempo trabalhando, eu quase que nunca vi patch sendo utilizado no API. Assim, então, sempre o pessoal, quando passa, ele acaba fazendo uso do put. Só que o put ele depende de todas as informações daquele objeto que tu está alterando. Como o meu objeto que eu estou alterando é um usuário, ele tem só esses quatro campos, que é o meu first last name e e-mail, eu trabalho isso criando um novo usuário, né? Esse gerador de usuário ele sempre traz todas essas informações para mim. First last name e e-mail, tá bom? Então ele funciona dessa forma. E caso eu quisesse alterar outro usuário, simples. Viesse aqui, eu viria aqui e colocaria o ID desse cara que eu queria alterar. Vai funcionar sempre, só que no caso aqui ele vai estar tentando alterar sempre o cara do mesmo ID. E se em algum momento eu deletar esse cara, ou se esse cara por algum motivo sumir da minha base de dados e eu não tiver mais acesso, esse teste vai quebrar. Então, da mesma forma que eu tinha dito que seria interessante ter uma função aqui para trazer um ID existente, aqui da mesma forma é interessante que você tenha uma função para trazer um ID existente. Tá? Bom, da parte do put é isso, não tem muito segredo, ele é bem simples também, é um simples atualização de um usuário, então não tem muito para onde correr. E como nossa fábrica de usuários já está pronta, já está basicamente meio caminho andado, né? Então não tem muito segredo. É basicamente aquele lá de criar usuário, a diferença é que vou ter um put, né? E eu tenho que passar um ID de um cara que já existe. Só isso. De resto seria praticamente a mesma coisa. Se ficar alguma dúvida, adicione um comentário que eu tento responder o mais rápido possível. Beleza? E da aula do nosso vídeo aqui de put, era só isso. Valeu!